bonita, desenhada, pintada, maravilhoso. Cadê o Dudu? Vamos lá, Dudu, vem cá. Então, as criancinhas quietinhas hoje. Quem tem o folder ainda? Quem não tem, aliás? Quem ainda não tem o folder? Deixa eu ver. Aqui, ó, levanta a mão aí, fica a mão levantada para receber o folder com todas as informações do ano, com toda a programação da igreja. Vai ser tremendo esse ano 2024, família, projeto de Deus. Nós já estamos experimentando coisas extraordinárias, você não pode ficar de fora. Então fica a mão levantada até o Juliano passar e entregar um folder para você. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos fazer a oração. O Dudu me puxando a orelha. Olha a oração do Colégio Choca. Vamos fechar os olhos, irmãos, vamos fazer uma oração. Papai, nós queremos orar pelo Colégio Foco. Inicia amanhã as suas atividades, o seu ano, Senhor, o meu Deus, letivo, e nós pedimos ao Senhor que derrame copiosa bênção sobre a vida de cada uma dessas crianças, cada um dos aluninhos que aqui vierem, Senhor, sejam eles guardados, protegidos, sustentados e ministrados, tanto na educação secular, Senhor, na matemática, na geografia, tantas outras coisas que eles vão aprender, lógico, na idade deles, mas também, Senhor amado, com os princípios da Tua Palavra, que é o mais importante. Saiam crianças com valores, saiam crianças com moral, com respeito, crianças, Senhor, bem educadas, crianças que vão fazer diferença na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, na nossa geração, para a honra e glória do Senhor. Se você crê, dá um aplauso bem forte a Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bênção, boa noite, igreja. Livro de Esdras, capítulo 7, no verso 10. Antes, enquanto você está abrindo, os irmãos podem projetar para nós. Eu quero reforçar aqui, sobre o nosso acampamento que vai acontecer em abril, viu, irmãos? Então, o nosso acampamento, o acampamento da família, que inclusive vai ser o congresso da família lá, acontece dia 26, 27 e 28. Irmão, se eu fosse você, não ficava de fora, porque assim, é demais, o lugar é maravilhoso e certamente nós vamos experimentar coisas maravilhosas ali. Certo? Então você pode me procurar. São 54 quartos, né, de Carlinhos? Acho que é 54. Irmãos, nós já temos 34 quartos preenchidos já. 34. Então já está acabando. Se eu fosse você, já fazia a sua inscrição. Esdras capítulo 7, no verso 10. Esdras. Colocou Êxodo, né? Nós estamos em Êxodo desde o começo da reunião, né, irmãos? Gustavão abriu e depois veio o Chiquinho. Esdras, Esther não, Esdras. Está ali, pertinho de Neemias, irmãos, do lado. Vai dar certo, glória a Deus. Nós podemos ler aqui, né, irmãos? Não tem o Esdras aí, não. Vamos ler aqui então. Verso 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se ou preparado seu coração para buscar ou estudar a lei do Senhor. E não somente buscar, mas também cumprir ou praticar. E também ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento tão maravilhoso aqui, meu Pai, esse momento de louvor, de adoração, de entrar na tua presença, momento de oferta aqui, de testemunhos, meu Pai, das grandezas, das maravilhas do Senhor. Nós não temos palavras para expressar, ó Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que tem se manifestado no nosso meio. E nós queremos apresentar agora esse momento da tua palavra, que essa palavra possa cair numa terra fértil, meu Pai, que os nossos corações estejam preparados para receber essa palavra, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga resposta, porque sabemos que uma vez que a tua palavra é lançada, que a tua palavra é pregada, meu Deus, ela traz frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de conversão, meu Pai. E nós oramos para que isso seja uma realidade no nosso meio, meu Deus.
que a tua palavra, ó Deus, possa vir direto do trono do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar então sobre hoje, buscar, cumprir e ensinar. São essas três coisas, são esses três passos, e também inspirar, que nós vemos na vida de Esdras. Quando você pega o livro de Esdras, dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 6, você tem o retorno dos exilados, os judeus que estavam retornando da Babilônia, que estavam cativos lá. Juntamente tem a reconstrução do templo em Jerusalém, que foi liderado por Zorobabel. Então, o livro de Esdras, basicamente é isso, do capítulo 1 ao capítulo 6. Mas quando você chega no capítulo 7 do livro de Esdras, você tem esse trecho aí, que isso aqui é logo no início, verso 10, e relata a chegada de Esdras a Jerusalém. E até do 7 ao 10, vai mostrar o esforço dele em ensinar e aplicar a lei do Senhor para aquele povo. Então, irmãos, Esdras, ele chega debaixo de uma missão, ele se apresenta como solução naquele momento, o papel dele foi fundamental, a liderança que ele executou, a forma como ele conduziu para ensinar aquele povo, porque é um processo de reconstrução, né? São pessoas que ficaram extremamente marcadas ali por causa do cativeiro na Babilônia, e ele é escolhido, porque nele havia uma disposição, e isso já fica aqui para nós, uma mensagem de Deus para nós, que as oportunidades, elas vão surgir para aqueles que estão preparados, irmãos. As oportunidades vão surgir na sua vida, mas para isso você precisa estar preparado. Quantas vezes já surgiu alguma oportunidade para você, mas você falou assim, nossa, se eu tivesse preparado, se eu tivesse condições, né, irmãos? Então, nós precisamos estar preparados. Ele era um escriba, um sacerdote, e o rei persa, Artaxerxes, ele enviou Esdras para Jerusalém, com a missão de contribuir nessa restauração. Por mais que houvesse ali os interesses do rei, naquele processo todo, às vezes interesses culturais, interesses políticos, interesses até mesmo religiosos, mas sem sombra de dúvida, e isso é relatado, se eu não me engano, do verso 1 até o 10, fala por duas vezes que a mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras, havia um propósito de Deus em restaurar aquela nação, não só a estrutura física, mas principalmente de restaurar aquela nação na vida espiritual, no retorno deles para a vida com Deus. Então, irmãos, essa era a tarefa dele, ensinar a lei, garantir as observâncias, era reconstruir uma sociedade, era levantar magistrados ali, para que pudesse defender a justiça. Então Esdras teve muito trabalho, ele é até conhecido por um discurso que ele fez, ali está relatado em Neemias capítulo 8, em praça pública, as pessoas ficaram ouvindo ele, do começo da manhã até no final, né? Ali no início da tarde, ouvindo ele, conforme ele lia a lei do Senhor, as pessoas iam se quebrantando, iam chorando, iam recebendo de Deus naquele momento. Então ele desempenhou, de fato, um papel importante nessa reforma religiosa. E ele foi importante, irmãos, por quê? Porque ele buscou. Por que ele foi uma pessoa tão relevante? Porque ele buscou. E eu quero falar sobre isso. Porque tudo que nós temos hoje, queridos, é porque um dia nós buscamos. E nós precisamos aprender a buscar. Se hoje você tem uma profissão, é porque você buscou essa profissão. Você se dedicou, você estudou, você pagou um preço. Sabe, se hoje você tem uma família, é porque você buscou. Você renunciou. Você construiu isso. O seu testemunho da mesma forma. Então hoje nós somos o resultado daquilo que nós buscamos lá atrás. Você é o resultado. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Não é verdade? Você faz as suas escolhas. Então é importante nós entendermos esse processo, essa questão de busca. Porque Esdras, como eu li no capítulo 7, verso 10, ele buscou a lei do Senhor, irmãos. Ele foi muito aplicado nessa busca, no conhecimento das Escrituras. Uma profunda devoção à palavra do Senhor, mas ele não somente buscou, a Bíblia diz que ele também cumpriu. Aqui está o poder de Deus, irmãos. Sabe, quando a prática ela é coerente, ela caminha junto com o discurso,
É quando nós cumprimos a palavra de Deus. Irmãos, é importante buscar, é o início, é aquela fome, aquele desejo, é o conhecimento, mas a prática é que vai te credenciar. É a prática que vai fundamentar o seu discurso. Então é importante nós cumprirmos a palavra. E ele muito mais do que isso, irmãos, porque ele cumpria, ele encorajava as pessoas, ele inspirava as pessoas. Então nós percebemos que não é somente sobre buscar a Deus, é também sobre viver Deus. Vocês entendem isso? Não é só buscar, é viver. É viver. E ele não guardava para ele, porque ele compartilhava. Ele falava, ele ensinava o povo o caminho da justiça, principalmente o caminho da obediência. Ele batia muito nessa tecla da obediência às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então esse deve ser o nosso maior desafio como cristão. Porque parece que quanto mais o mundo avança na tecnologia, é uma avalanche de informações, irmãos, que vai chegando até nós. Quanto mais as coisas avançam, parece que menos tempo nós temos para Deus. Menos tempo nós buscamos a Deus. Parece que isso está nos afastando do Senhor. A tecnologia. Esses dias eu vi um robô, Carlinhos. Um robô dobrando roupa. numa empresa de confecção em outro país. Mas um robô dobrando. E eu falei assim, gente, mas não é possível. Não tem limite. A tecnologia tem avançado demais, irmãos. E isso tem nos envolvido. Nós estamos cada vez mais fascinados, cada vez mais envolvidos, e não estamos buscando a Deus. E buscar a Deus, irmão, significa voltar a Ele, inclinar a Ele a sua alma, dispor, investir tempo na sua presença. Então, eu fico vendo algumas pessoas gostam de ouvir um podcast, gostam de ouvir às vezes eu mesmo faço isso, irmãos. Quando eu vou na academia, eu ponho meu foninho, eu gosto de ouvir uma palavra, eu gosto de ouvir um louvor, ou um podcast, gosto de ouvir, porque isso faz bem. Estou ali, estou fazendo. Eu só tenho um problema, porque na hora que eu vou fazer as séries, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na hora que eu tenho que contar até 10, aí Juliana, aí eu não consigo entender o que a pessoa está falando aqui. Mas aí, irmãos, é cada um, né? Mas às vezes você faz a sua corridinha, você gosta de fazer a sua caminhada. Irmãos, isso é bom, isso edifica. É importante, mas isso não substitui o seu tempo a sós com Deus. Isso não substitui o seu devocional. Tem pessoas que querem fazer um devocional hoje e vai para o Instagram, ouvir alguém que segue, alguém que tem uma palavra todos os dias, é o pão diário. Irmãos, não tem problema nenhum, não estou aqui criticando isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, eu e Deus. É sem distrações. Sabe, isso não substitui. Então você não pode entender, porque às vezes eu vejo que as pessoas estão negociando isso, estão buscando a Deus cada vez mais de forma superficial. Enquanto eu vejo na Bíblia as pessoas que de fato marcaram o seu tempo, é porque buscaram a Deus com uma forma intensa, nunca vista. E por isso eles experimentavam tanto de Deus. Então buscá-lo de todo o coração é dar a Ele exclusividade, sem distrações. É buscar a Ele em oração, em leitura da palavra, no aprendizado. É entender que Deus é a fonte de todas as coisas. Nós precisamos querer Deus, irmãos. Salmo 42, verso 1, vai dizer que assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Ti, assim o meu coração anseia por Ti. Irmãos, naquela época que o Salmo foi escrito, Israel, principalmente, era uma área muito seca. Os animais ali selvagens, eles tinham até uma certa preocupação, porque não tinha água. Mas quando a corça sentia o cheiro da água, aquilo mexia com ela. Aquilo fazia ela correr a passos largos. E isso retrata a nossa necessidade, como cristãos, de correr para a presença de Deus. Sabe qual é a fome que você tem de Deus, irmãos? Você tem fome de Deus? Você tem vontade de ir para a presença de Deus? Eu vi um vídeo, alguém compartilhou na célula um vídeo de uma moça que fala sobre o Salmo 91. Que ela fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente o descansará. Sabe, e ela explicando isso, que habitar é morar, habitar é viver, habitar é residência fixa. Portanto, aquele que habita, que mora na presença do Altíssimo, irmão, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, aquele que mora na presença do Senhor, a presença é o mais importante, queridos. O problema é que nós só queremos o descanso do Onipotente. Nós, como igreja, muitas vezes, só queremos a sombra do Onipotente, mas não queremos a presença, porque a presença exige muito de nós, a presença exige renúncia. Estar na presença de Deus tem que ter renúncia. A presença exige de mim, de você, responsabilidade. Por isso que nós queremos apenas uma passagem. Por isso que nós às vezes queremos só um momento na presença, mas não uma habitação. Porque uma habitação exige muito de nós. Então, irmãos, nós precisamos, escuta isso, mais do que o descanso, mais do que a sombra, nós precisamos mesmo é da presença. É da presença. Sabe, ela até diz, ela fala assim, olha, o dinheiro, ele pode te dar uma casa. O dinheiro, irmãos, ele pode comprar uma casa, ele pode construir uma casa maravilhosa para você, mas só a presença de Deus pode manter uma família de pé. Só a presença de Deus. Por isso a presença é sempre prioridade. O dinheiro, ele pode comprar o carro da última geração, o carro do ano para você, mas só a presença de Deus que vai te dar a direção. O dinheiro, ele pode comprar a cama mais sofisticada, linda, maravilhosa, né, Junão? Uma cama perfeita. Dinheiro pode comprar, mas só a presença de Deus vai te dar um sono tranquilo, em paz, verdadeiro. Só a presença de Deus. As redes sociais podem te dar várias curtidas, irmãos, mas só a presença de Deus em nós é que vai nos exaltar, amém? É a presença de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Jeremias capítulo 29, no verso 3 vai dizer assim: buscareis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, quando é que nós encontramos Deus? Aqui está dizendo, quando nós buscamos de todo o nosso coração. Essa expressão de todo o nosso coração, ela se repete várias vezes na Bíblia. E essa passagem específica, ela sugere uma busca verdadeira. Se aqui está falando de todo o coração, se aqui está colocando tanta intensidade no versículo, irmãos, é porque existe os falsos. É porque existe aqueles que não são 100%, né? Não é todo, é parcial. Mas faz questão de que fala que é de todo o coração. Então sugere uma busca sincera, uma busca genuína, uma busca total, sem reservas. Sabe, essa mensagem que Jeremias transmitiu ao povo de Israel, é durante o exílio da Babilônia, irmãos. Ele estava encorajando o povo a buscar a Deus nos momentos mais difíceis da vida deles. Porque muitas vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós retrocedemos. Nós ficamos com medo, ficamos apáticos. Mas Jeremias, levantado por Deus, estava exortando o povo: busca a Deus, mas está difícil, busca a Deus. E Jeremias levava aquela mensagem para ele, irmãos, e essa é uma mensagem para nós. Que nós precisamos buscar a Deus, independente do momento que você está vivendo. Pode ser os dias mais escuros que você esteja vivendo. Busque a Deus de todo o vosso coração. Sabe quantas coisas nós buscamos nesse mundo e nós aplicamos uma energia fora do normal, irmãos? Quantos de nós já tivemos projetos, sonhos e nos esforçamos, sabe, pagamos o preço, dormimos pouco, viajamos, ficamos longe da família para conquistar, para pagar o... Irmãos, nós fazemos de tudo. E isso é bom, irmãos, isso é uma realização, isso faz parte da nossa vida. Mas por que que eu não tenho essa aplicabilidade?
Quando é para o Senhor, quando é para buscar Deus, por que eu não tenho a mesma intensidade? Vocês entendem isso, irmãos? É muito fácil você falar que não vem na igreja porque choveu. Mas chega lá no seu patrão e fala para ele assim: ô rapaz, não deu para vir hoje porque choveu. Fala para ele lá: ô rapaz, choveu. Como que vai ser? Nós nos esforçamos, irmão, mas nós temos que pagar o preço. Uma vez, um irmão, ele perdeu o cachorro dele. Perdeu. Quantos tem cachorro aqui? Deixa eu ver, irmãos. Alguém já perdeu o cachorro? Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas já perderam o cachorro aqui. Queridos, esse irmão perdeu o cachorro. Ele ficou simplesmente desorientado. Ele ficou louco. Ele colocou aquilo no Facebook, lá e colocou e tal. Acho que até recompensa ele colocou. E ele colou em todos os postes aquele papel, Juliano. Colou nos postes. Ele andou no bairro, ele perguntou aos vizinhos. Queridos, foi uma busca implacável para encontrar esse cachorro. Ele colocou todo mundo desorientado, ele mandou nos grupos. E aí ele ficou buscando, até encontrar aquele cachorro. Mas numa dessa busca que ele estava fazendo, ele estava, se eu não me engano, acho que era no bosque. Dentro do bosque, irmãos, o Senhor falou claramente com ele, disse que o Espírito Santo falou muito forte no coração dele, falou assim: olha, é sobre isso aí, ó. É essa busca, é essa intensidade, é essa força, sabe, é isso, sabe, queridos, aquilo mexeu com ele de uma forma, e ele contando o testemunho mexeu comigo. Eu falei assim: gente, existe uma inversão de valores muito grande no mundo de hoje, muito grande, nós nem estamos percebendo, porque nós somos envolvidos pelas coisas desse mundo. Quantos aqui já perdeu o celular? Deixa eu ver, irmãos. Como que você ficou? Quando você perdeu o seu celular? Gente do céu, movimenta até a polícia, né? É uma coisa de louco, porque nós buscamos e nós queremos. Como que eu fico sem o meu celular? Sem o meu celular eu não vivo. A minha vida está no celular, gente. Não tem condições. Irmãos, e nós ficamos loucos com aquilo, porque eu não consigo ficar sem. Mas quem sabe se eu te perguntar aqui hoje, aonde está a sua Bíblia? Alguns, quem sabe, não vai saber nem me responder onde está. Quando você perde a sua Bíblia, será que você fica nessa mesma intensidade? Tem uns achados perdidos aqui dentro, irmãos, que eu não sei, assim, quanto tempo deve estar ali, de Bíblia, de pessoas que deixaram. Mas não tem um celular, né, de Carlinhos, não achar? Não tem um celular. Irmãos, será que nós não precisamos analisar como que está isso no nosso coração? Porque Deus, Ele quer a totalidade. Joel capítulo 2, verso 12. Ele está falando sobre o dia do Senhor para aquele povo. E ele fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É todo, mais uma vez, irmãos. E aqui nesse discurso dele, ele não está falando somente de choro. Ele não está falando somente de jejum. Ele está falando de mudança de postura, de mudança de comportamento, de que nós precisamos converter de verdade, irmãos. Por que ele está falando isso? Porque tem pessoas que têm convertido de mentira. Finge que converteu, assim como finge que busca. Por isso que a Bíblia bate tanto nessa tecla de todo o vosso coração. Se você for em 1 Samuel capítulo 12, verso 24, Samuel fala assim: olha, servi a Deus de todo o vosso coração. Porque tem gente fingindo que está servindo. E nós precisamos entender que aqui, ele estava trazendo uma mensagem, exortando sobre a fidelidade, sobre a obediência, de quão grandes coisas o Senhor havia feito no meio daquele povo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, o vosso entendimento, com toda a vossa força. Tudo, irmãos. Escuta, queridos. Deus espera inteireza de coração, minha e sua, amém?
inteireza de coração. 100% para Deus é tudo, não é como para nós. Que eu falo, nossa, hoje eu fiquei o dia todo com o Juliano na minha cabeça. Fiquei? Não, mas é uma força de expressão, porque para nós a gente relativiza tudo, né? Mas Deus não. Quando a Bíblia fala todo, é porque é 100%. E o que tem te impedido de buscar a Deus? Quais são os seus adversários? A preguiça? Porque tudo é difícil? Porque tudo é complicado? Isso é uma verdade na nossa vida, irmãos. Nós precisamos vencer a preguiça. Se os irmãos puderem projetar para mim, Provérbios, capítulo 13, verso 4, vai falar algo sobre a preguiça. Porque a preguiça não te impede só de prosperar, mas ela te impede de experimentar, inclusive, irmãos, o melhor de Deus. Então, Provérbios, capítulo 13, verso 4, 13, verso 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes farta. Coloca Provérbios 15, 19. Mais um pouquinho para frente. Irmãos, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. É sempre difícil, irmãos. Cheio de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Só mais um, 19, 15. Provérbios 19, 15. Sobre a preguiça. Só inverter. Olha lá, a preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso, ou seja, o preguiçoso, vem a padecer de fome. Por isso que nós vemos tantas pessoas desnutridas espiritualmente. Por causa da preguiça. Falta um pouquinho mais de empenho. Falta um pouquinho mais de esforço, irmãos. O que tem te impedido? Será que é o celular, como nós falamos aqui? Irmãos, tudo que é em excesso faz mal. Você não vai fazer isso agora. Mas depois você faz na sua casa. Porque se você fizer agora, você vai assustar. Você vai pegar o seu celular, você vai em configurações. E depois você vai lá em bem-estar digital. Você vai clicar lá. Lá fala exatamente quanto tempo você fica na rede social. Aí você vai buscar o seu relatório semanal. E você vai ver quanto tempo você gasta nas redes sociais. E isso é um número hoje assustador. Assustador. Então, irmãos, pode ser que esse tenha sido o seu adversário. Pode ser que a procrastinação tenha sido o seu adversário. De ficar deixando sempre para depois. Porque depois eu oro. Porque depois eu vou. Porque depois eu participo. 1 hora eu quero ir. O que tem te impedido de buscar a Deus? Será que é o pecado? Tem pessoas que têm vergonha. Sabe, irmão, mas se você está em pecado, se há pecado escondido na sua vida, hoje é o dia de você se converter, de você abrir o jogo, de você confessar para Deus o seu pecado e ser perdoado, mas de você procurar uma pessoa certa e de confessar o seu pecado e ser curado. Mas o pecado não pode te impedir de buscar a Deus. Davi, quando ele foi confrontado e ele pecou, ele buscou a Deus. Sabe, ele buscou a Deus e ele escreveu o Salmo 51 e ele dizia: Deus, tira de mim o ouro, a prata, o reinado, a coroa, tira de mim tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Restaura em mim a alegria da salvação, irmãos, porque o pecado, ele traz tristeza, amargura. E as pessoas não têm conseguido buscar a Deus porque estão em pecado, porque ainda são escravas do pecado. Ou quem sabe as perdas, você sofreu uma perda de um ente querido, ou de algo, de alguma coisa, não sei. Sabe, irmãos, mas você vê a vida de Josué, quando ele perde o seu líder Moisés, ele buscando a Deus. Sabe, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você teve alguma perda, mas busque a Deus. Busque a Deus. Não deixe de buscar o Senhor. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu a sua fazenda, perdeu os seus empregados. Mas ele não perdeu a presença de Deus. Ele não perdeu. Nós precisamos buscar a Deus, independente das perdas. Diante das impossibilidades, você vê Abraão e Sara na esterilidade, buscando a Deus.
Eles poderiam muito bem, por que eu não recebo benefício nenhum de Deus? Queria tanto ter um filho, não posso ter. Mas eles buscavam a Deus. Ana não podia ter um filho, mas estava aos pés do Senhor, estava buscando a Deus. Abraão e Sara receberam um filho na velhice, irmãos, porque não deixaram de buscar a Deus. Não desistiram de buscar o Senhor. Certa vez acabou o vinho no casamento, a mãe de Jesus, Maria, foi até Jesus. Senhor, tem que fazer alguma coisa. Ela buscou. E livrou todos da vergonha. Você vê uma mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos. Mas ela viu uma oportunidade e ela buscou a Deus. E ela recebeu a cura. Sabe, eu não sei qual é a impossibilidade, eu não sei qual é o cenário. Queridos, mas busque a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Às vezes você está se sentindo fraco, você não tem mais força, você está pensando em desistir. Não faz isso não, continue buscando a Deus. Porque se você buscar de todo o coração, certamente você vai achar. Ele está falando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero já caminhar aqui para a vida de Daniel, que para mim é um exemplo quando eu falo de buscar, de busca, de prática, e de ensino, e de inspiração. Porque Daniel, ele buscava a Deus independente das circunstâncias, independente da ameaça que ele sofria, porque ele sofreu muitas ameaças, ele e seus amigos, mas não somente buscava, mas ele cumpria as Escrituras, com todas as suas forças. Ele escolhia a verdade. Irmãos, aqui está um segredo para nós, escolha sempre a verdade. Custe o que custar. Essa semana eu tive uma situação que eu esqueci. Né, uma questão lá de uma pessoa. E aí, essa pessoa veio falar comigo e eu falei para ela, nossa, eu te peço perdão, eu esqueci totalmente. Aquilo trouxe um mal-estar terrível, irmãos. Aí assim, eu tive que resolver daquela forma. Mas outras pessoas, quando ouviu da situação, falaram para mim assim, rapaz, se você fala para ele que era isso, isso e isso, não dava nada. Eu falei, pois é, mas isso não é verdade. Eu fiquei sem graça, mas eu falei a verdade. Queridos, ainda que custe a nossa cabeça, nós temos que falar a verdade. Às vezes você é pego em algumas situações, mas se eu falar a verdade, irmãos, paga o preço. Sabe por quê? Você vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Aí você vai desfrutar daquela paz que Jesus falou, da paz que excede todo entendimento. E não há acusação para quem está em Cristo Jesus. Então Daniel, ele sempre escolhia a verdade. Ele influenciou pessoas, ele marcou a geração. Ele fez um rei idólatra, bem dizer o Senhor, irmãos. Daniel, com a sua atitude, com a sua postura. E eu vejo que ele venceu em Babilônia, então não é sobre o lugar. Mas sim em quem nós estamos. Vocês entendem isso, irmão? Não é sobre o lugar que nós estamos, mas sim em quem nós estamos. Porque Adão pecou, fracassou no melhor lugar, onde Deus vinha ter com ele todos os dias, ele tinha a presença de Deus. Daniel não, só tinha desafio, só tinha ameaça. Esse cara venceu na Babilônia. Porque a questão está em nós, não está no lugar. Então, irmãos, aqui é um exemplo claro de pessoas que buscaram a Deus de todo o vosso coração. E buscar a Deus de todo o coração é fazer do seu pior momento um novo começo. Porque Daniel, ele estava passando pelo seu pior momento, que ele foi levado na condição de escravo, soltaram ele da família, abandonou a sua cultura, para viver no meio de um povo pagão. Ele poderia seguir qualquer outro caminho. Mas ele decidiu, ele resolveu fazer daquele pior momento da vida dele um novo começo. É como se ele dissesse, se é aqui que Deus me colocou, é aqui que a luz de Deus vai brilhar, amém? É aqui. E ele fez daquilo um novo começo, ele ergueu a cabeça. Sabe, às vezes é tempo de recomeçar. Quem sabe você precisa recomeçar alguma área da sua vida. Você está vivendo o seu pior momento. Mas você pode fazer disso, sabe, desse seu pior momento, um novo começo.
Basta você buscar a Deus de todo o coração, porque buscar a Deus de todo o coração é não se contaminar com as finas iguarias do rei também. Porque no capítulo 1, verso 8 diz que ele resolveu não se contaminar. Irmãos, essa palavra resolveu, para mim, ela define o caráter de Daniel. Aqui ela define quem ele é, porque ela fala de convicção, ela fala de foco, ela fala de determinação. E eu aprendo algo muito importante, querido, preste atenção nisso. Muitas vezes, o que para os nossos olhos é um banquete, diante de Deus é um lixo. Então cuidado com as propostas que o mundo tem colocado diante de você. Porque o que para você está fazendo os seus olhos brilhar, o que para você às vezes é um banquete, diante de Deus é um lixo. Não existe aprovação de Deus. E aqui eu vejo Deus fazendo primeiro a obra nele, para depois realizar algo através dele. E esse é o processo que eu falei desde o início. Primeiro eu preciso buscar, primeiro eu preciso me estabelecer. Deus realiza algo em nós primeiro, para depois fazer algo através de nós. E a gente não pode inverter essa ordem. Não tem como Deus fazer nada através de você, se Ele não fizer antes em você. Por isso nós precisamos preocupar primeiro em ser, para depois fazer. Primeiro é ser. Então aqui está o processo. E buscar o Senhor de todo o coração também é confiar no seu poder. Vocês sabem que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Sabe, irmãos, aqueles homens buscavam a Deus de todo o coração. E eu assim, não sei, às vezes você está dentro de alguma fornalha. Às vezes você está dentro da fornalha do vício. Às vezes você está dentro da fornalha da depressão, da fornalha da enfermidade. Quem sabe na fornalha do desemprego. Sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Você não está sozinho. Independente da fornalha que você está, você não está sozinho. Eu vi um pastor dizendo assim, que ele fala assim, que muitos dizem que Jesus é o quarto homem da fornalha. Irmãos, eu falei, não é o quarto não, ele é o primeiro, irmão. Porque se ele fosse o quarto, todo mundo queimava. Ele é o primeiro. Ele já está ali antes. Ele já estava ali, te guardando, te protegendo, preparando o ambiente, preparando o lugar. Por isso que nós precisamos preparar antes, irmãos. Essa vida de busca é isso, fala de preparação. Quando você quer fazer uma visita para uma pessoa, você não chega de qualquer jeito, você prepara antes, você ora antes, você envia anjos antes, porque Deus vai preparando o caminho. Quando eles foram lançados naquela fornalha, irmãos, ali já estava uma brisa suave para ele. Porque esse é o nosso Deus, Ele nos livra, às vezes não da fornalha, mas dentro da fornalha. Então eu não sei qual é a fornalha que você está, mas escute, busque o Senhor de todo o seu coração. Busque o Senhor. Se a equipe de louvor quiser subir, mas buscar a Deus de todo o coração é também ter comunhão com Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, verso 10, que ele buscava a Deus quantas vezes, irmãos, por dia? 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos. 3 vezes por dia ele se dobrava diante do Senhor. Irmãos, quando você se dispõe a pagar o preço, você vai sofrer perseguição. Porque a partir do momento que uma árvore dá fruto, ela começa a tomar pedradas. Não adianta você achar que eu busco a Deus e tudo, e minha vida é um mar de rosas. Não. Você vai sofrer perseguição. Dudu, mas eu vou te falar, eu estou tranquilo, rapaz, não acontece nada comigo. Pois é, irmão, você deve estar na maré mansa, né? Você deve ter aquela vidinha assim, muito rasa, superficial. Deve ser aquela turma que não sabe nem onde que a Bíblia está. Mas começa a pagar o preço, irmãos. Você vai experimentar coisas maravilhosas. Certamente você vai haver perseguição, mas eu prefiro, irmãos, ter 1000 perseguições com o Senhor do meu lado, do que não ter nada longe dEle, sem a intimidade dEle, sem ouvir as batidas do coração dEle. Eu preciso ansiar pela presença de Deus. E Daniel, ele não negociava isso. Ele foi sentenciado de morte por causa dessa devoção. Ele foi sentenciado de morte por causa dessa busca. Mas ele não deixou de buscar a Deus.
por causa da sentença, por causa das ameaças, de que ele ia ser lançado na cova dos leões, simplesmente porque orava, simplesmente porque buscava o Senhor, irmãos. Daniel, ele preferiu morrer do que deixar a comunhão com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Esse cara preferiu morrer do que deixar a comunhão, do que deixar de ter um tempo com Deus. Daniel, independente do momento que estava vivendo, ele não deixava de buscar o Senhor. Quando você vê no capítulo 9, verso 2 e 3, irmãos, ele discerne o tempo do Senhor. Escuta isso. Ele discerne o tempo do Senhor, do cativeiro. Sabe por que ele descobriu? Por causa de duas coisas. Primeiro, porque ele conhecia as Escrituras. Ele cita Jeremias. Está chegando o tempo. Mas segundo, porque ele estava próximo de Deus. Por que ele sabia a vontade de Deus? Porque ele estava próximo de Deus. Eu não sei quem citou aqui no congresso sobre o livro do pastor Aloísio, do bolo de chocolate. Não sei quem citou, mas de uma pessoa que preparou um bolo para Deus de chocolate perfeito. E quando ele chega diante de Deus com o bolo de chocolate, um bolo lindo. Quem? Juliano. Um bolo lindo. E aí Deus falou assim: oh, realmente perfeito, obra maravilhosa, mas eu gosto mesmo é de baunilha. Não conhecia a vontade de Deus. Daniel discerniu o tempo de Deus, porque ele conhecia as Escrituras e porque ele estava próximo de Deus. Sabe, irmãos, a partir do momento que eu buscar a Deus de todo o meu coração, é que eu vou experimentar a fidelidade de Deus. Você acha que Deus livrou Daniel da cova? Não livrou. Ele foi para a cova. Ele foi lançado na cova. E a cova, irmãos, é o ápice de um problema impossível. Os leões é aquele problema que você não pode dominar. É mais forte do que você. É quando foge das forças humanas. É como se eles quisessem dar um checkmate nele. Ele só não sabia que quem estava com ele era maior do que a cova, era maior do que os leões. Ele é maior do que toda a Babilônia. Ele é maior do que qualquer rei. Ele é maior do que qualquer governante. Ele é maior do que qualquer um, nos céus ou na terra, porque Ele é o único Senhor. O único Senhor. E não há outro como Ele. Queridos, Deus pegou uma situação que era irreversível aos olhos humanos e trouxe livramento. Aquilo que seria a pior derrota de Daniel se tornou na melhor e maior vitória de todos os tempos. Não por ele, mas por quem ele estava. Irmãos, busque o Senhor de todo o coração, e você vai encontrar, e você vai achar. Sabe, busque a presença. Não é somente o descanso. Quantos querem um descanso, irmãos? Eu quero descanso. O descanso do Onipotente. Eu quero o descanso do Onipotente. Eu preciso do descanso do Onipotente. Eu quero a sombra. Eu quero a proteção do Onipotente. Eu preciso. Irmãos, mas mais do que isso, nós precisamos mesmo é da presença, é da habitação, é da conexão, é essa busca implacável até encontrar. Sabe, irmãos, é até encontrar. Nada é mais importante do que a presença de Deus aqui nessa terra para nós.
Eu não sei como muitas pessoas vivem sem a presença de Deus, irmãos. Eu até entendo aqueles que estão no tempo da ignorância, mas aqueles que já pisaram aqui, aqueles que já pisaram no Santo dos Santos, sabe, essa é uma noite para nós buscarmos o Senhor, irmãos. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Fique de pé, queridos, feche seus olhos. Assim como a corça anseia pelas águas, ah Deus, o meu coração anseia por Ti. A presença do Senhor, a presença do Senhor, a habitação do Senhor, a busca, todo tempo. Buscar-me-eis e me achareis. Queridos, se você quer encontrar o Senhor, esse é o momento. Deus está preparando um ambiente aqui para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É de todo o coração, é sem distrações, é sem nada te atrapalhando, é sem nada te incomodando, sabe? Comece a buscar o Senhor, sem se importar com a pessoa que está do seu lado. Comece a dizer para Ele: Deus, eu preciso da presença. Sem a presença eu não vou a lugar nenhum. Sem a presença minha família não fica de pé. Sem a presença eu não tenho direção. Sem a presença eu não durmo. Sem a presença eu não sou ninguém. Porque eu preciso da presença. A presença. Está perto de Ti, desejo me fartar de Ti. Livre sou para comer do pão da vida, por um instante a sós contigo, amar-te com intensidade. Isso. Vem alinhar meu coração com o Teu, Santo Espírito, Santo Espírito. Derrama o meu amor sobre Ti, Santo Espírito, Santo Espírito. Vem atrair o meu coração. Vem atrair. Quero estar perto de Ti, desejo me fartar de Ti. Livre sou para comer do pão da vida, por um instante a sós contigo, amar-te com intensidade. Vem alinhar meu coração com o Teu, Santo Espírito, Santo Espírito. Derrama o meu amor sobre Ti, Santo Espírito, Santo Espírito. Vem atrair o meu coração, Santo Espírito, Santo Espírito. Derrama o meu amor
por ti, desvaziar de mim e reconstruir em ti. Eu quero me apaixonar por ti, desvaziar de mim e reconstruir em ti. Eu quero me apaixonar por ti, desvaziar de mim, me reconstruir em ti. Da tua presença, ansiar pela manifestação da tua glória, comer e beber da tua presença, ansiar pela manifestação da tua glória. Santo Espírito, derrama o meu amor sobre ti. Santo Espírito, vem atrair o meu coração. Aleluia. Irmãos, olha, com os olhos fechados ainda. Com os olhos fechados. Eu não posso terminar essa reunião sem fazer essa oração. Porque essa oração pode ser o início de uma grande história de Deus na sua vida. Com os olhos fechados, você vai repetir comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo posse dessa palavra. Eu quero te buscar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Mas não somente buscar, eu quero cumprir os teus mandamentos. Eu quero cumprir a tua palavra. E muito mais do que isso, eu quero ensinar, eu quero inspirar, eu quero fazer parte de um grande avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa noite, escreve o meu nome no livro da vida. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, em nome de Jesus. Irmãos, com os olhos fechados, se você fez essa oração com fé, de verdade, se é a primeira vez que você fez essa oração, declarando que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que eu vou orar por você. Eu não estou vendo aqui, as luzes estão apagadas, eu não estou conseguindo ali. O Senhor te abençoe. Estou vendo uma mão levantada. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe ele também. Amém. O Senhor te abençoe lá atrás. Lá no fundo, olha, o Senhor te abençoe. Que bênção. Eu vou fazer diferente. Eu vou descer aqui, ó. Eu vou descer aqui. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, que eu vou orar por você para a gente terminar a reunião. Vem aqui, vamos orar. Só você que levantou. Se alguém veio com você, venha junto, para nós finalizarmos. Esse é um momento muito importante. Vem cá. Fica aqui de frente para mim, aqui assim. Amém. Só esperar, só chegar aqui. Isso.
Jesus, o Senhor possa selar essa oração. Nós cremos em Ti. Nós queremos uma nova vida, uma nova aliança. Nós queremos estar na Tua presença, jamais nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre firmes no propósito que o Senhor colocou em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós como igreja, nós vamos pegar o pedido de oração de vocês. Vamos pegar o pedido de oração, vamos estar orando por vocês. Então, hoje, vocês vão ganhar, depois vocês vão seguir os irmãos ali para pegar um presentinho. Mas antes disso, não só um presente, não só um abraço, mas hoje vocês estão ganhando uma grande família. E nós temos um recadinho para vocês que está escrito ali, ó. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, porque nessa noite, segundo a Tua palavra, a festa nos céus, a festa nos céus. Obrigado, Jesus, a festa nos céus, a festa nos céus hoje, e nós Te adoramos, porque tudo é por Ti e é para Ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos leve em segurança, nos proteja, que possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, ó Deus, que possamos estar sempre na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, queridos.